Quando o povo vai para perto do Monte Sinai, Deus põe um limite, lembra? Dessa linha ninguém passa. Não passa aqui para não perecerem. Isso está escrito lá. E não é para não perecerem porque Deus está falando assim, ó, fica olhando aí, anjo, que se alguém cruzar aquela linha ali, você mata na hora, tá? Manda um tiro na cabeça. Não é isso. É porque se você passar dali, você vai chegar tão perto que vai te consumir. O que acontece com Isaías é que jogam ele na sala do trono. Verdade. Tá aí. Ele acorda assim, ó, Tá aí. pum, na Tá sala aí, do trono. Na sala do trono. Ele fica desesperado. Ele fica desesperado e fala, meu Deus, eu vou morrer. Porque se tinha alguém que não podia estar aqui, sou eu. Da onde eu venho, quem eu sou. Sou Não eu. era para eu estar aqui. Não... Eu espero, Júnior, que as pessoas que estão acompanhando o Hiperlinkados, principalmente nessa jornada aqui, estejam fazendo isso com a Bíblia na mão. Não, mas é para ir. É assim que tem que ser. Porque dá uma preguiça, eu sei, porque você está sentado aí no sofá da sua casa e aparece o texto na tela, né? Mas é legal você abrir sua Bíblia porque você vai visualizar aonde nela que está o texto. Ali. Né? Ali você pode marcar e fazer suas próprias anotações, né? Muita gente fala, Júnior, que usa o Hiperlinkados para pregar. Ah, é? É, eles anotam para poder pregar. Legal, é para isso mesmo. Aí, ó. Então, participe com a gente dessa jornada de estudo da Bíblia, usando, por favor, a sua Bíblia. A sua Bíblia, a sua Bíblia. E a gente parou na semana passada no santuário. Santuário. Estamos vindo pela história, hein? Santuário que vai reunir o homem com Deus. Reunir, reconciliar o homem com Deus. Isso. O santuário, na verdade, não é o que reconcilia, é o descendente que reconcilia. É verdade. O que funciona dentro do sistema do santuário que reconcilia. Isso, na verdade, o santuário era um desenho para que eles entendessem Exatamente. o plano da salvação. Exatamente. Hoje, no mundo dos memes aí, né, das Sim. coisas da internet, do infográfico, mas melhor dizendo, do infográfico. É. Né? Deus fez um infográfico já naquela época, para o pessoal poder entender. Sim. E aí, o cordeiro, que era morto ali no santuário, ele permitia que as pessoas pudessem se aproximar de Deus. Sim, finalmente. E era se aproximar fisicamente, sabia? Fisicamente, você ficava perto ali do santuário, porque dentro do santuário estava a presença de Deus. Exatamente. Só lembrando que o santuário do deserto era feito de tecido. Sim, lona. Ali. Lona, é. E aquele santuário que ficava à vista de todos tinha um último compartimento lá no final, que era o chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos, e lá dentro a própria presença de Deus se manifestava na Shekinah. Sim, Deus se manifestava ali, era a presença dele. A Shekinah era o quê? Como assim, era o quê? Então, era... Um brilho? Um brilho, Isso, né? Um brilho, é. É descrito como tipo um fogo, né? É, um brilho que aparecia entre os querubins. Isso. Que ficavam na tampa da arca. Que era ali a presença de Deus. Ninguém podia entrar ali. Na sua Bíblia não vai estar escrito tampa, vai estar escrito propiciatório. Ninguém podia entrar ali, só o sumo sacerdote. Só que tem, no texto bíblico ali, desse período, Júnior, tem momentos em que Deus se manifesta no meio deles ali. Sim. A luz é tão intensa que ela escapa pelos tecidos, por baixo. E, né? Normalmente acontecia isso quando Deus estava bravo com alguma coisa que o povo fez. Né? Escapava a luz. Escapava a luz. Brilhava lá, o pessoal via a luz brilhando dali, certo? E em cima do santuário ficava também a nuvem. A nuvem que conduziu o povo pelo deserto. Conduziu o povo pelo deserto, exatamente. Então, Júnior, a presença física de Deus, podemos dizer assim, né? Uma manifestação de Deus. Estava ali. Teofania, é assim? Isso. A teofania. E o que permitia isso eram os sacrifícios diários de purificação. Sim. Só que além disso, Júnior... Só um detalhe, não era assim, faz o sacrifício, invoca o Deus e ele aparece. Não. Não. Quando o Diego fala que o que permitia isso é o seguinte, que Deus fez isso como símbolo para entender, e Deus apareceu lá e falou, vou ensinar vocês como é que o símbolo funciona. E para não serem destruídos, né? No sentido de, para mostrar para eles, ó, se vocês estão perto de mim, alguém tem que ter pago pelo seu pecado. No caso, era Cristo. Mas o cordeiro, ele não serve como purificação para eu chegar perto de Deus. Eu sei que ele não serve. Ele serve como um cheque pré-datado.
mas não servia, não purificava de verdade. Não purificava de Era verdade. só símbolo. Era só símbolo. Era só Igual o cheque pré-datado, ele paga de verdade? Não paga de verdade. Mas ele é um símbolo de que símbolo, de que você vai receber. Né? Mas não era isso que fazia você chegar perto de Deus. Não. Porque não chegava. Quem chegava era só o sacerdote. Sim. Mas era essa a ideia que ele está passando, não é isso que ele está ensinando? Como assim? Ele não está ensinando que é preciso haver derramamento de sangue para haver a reconciliação? Essa é a ideia que ele está passando. Não é essa isso? ideia que está ensinando. Então o povo está entendendo que ele está ali presente porque agora eles estão realizando a purificação que é necessária. Claro, ok. Mas não porque é mérito deles, é mérito do Cordeiro que está dando a vida. Sim. Certo? E aí surgem as leis levíticas, Júnior, que começam a ensinar para o povo um pouco mais sobre essa purificação. E aí essas leis levíticas são várias leis. Não vamos ler aqui todas as leis. Ô Diego, eu acho até que Deus pegou a necessidade de ter higiene e transformou em liturgia. Ok, pode... Transformou em liturgia. Ele usou. Já você assume no útil ou agradável. Não acho que é essa a ordem. Sabe por quê? Porque eu acho que as coisas que Deus faz, elas são em princípio. E o princípio correto faz com que todo o resto seja corretinho. Então, se você aplica o princípio de fazer o que é certo, automaticamente você vai ter higiene. O contrário. É o contrário. Entendeu? Então, Deus começa a apresentar esse princípio para o ser humano que está todo zoadinho. Sim. Né? E ele começa a explicar, e ele explica mais ou menos assim. Então, as leis de Levítico também a gente acha chato de ler. A gente acha chato de ler. Porque fica repetindo, faz isso e tal, detalhezinho. Faz isso, não fizer isso, tem aquilo outro para fazer e tal, não sei o quê, e a gente não tá nesse contexto, a gente fica meio entediado lendo isso. Sim. Só que tem histórias no meio de Levíticos, no meio dessas leis, ainda tem algumas coisas que acontecem, mas o principal é o seguinte: o que Deus está ensinando é que quando a gente está ligado às coisas da morte, nós ficamos impuros. Esse é o conceito. E quando a gente sai de perto das coisas da morte, a gente vai ficando puro. Certo? E a morte aqui não é a morte de cordeiro, porque a única morte que é capaz de purificar é a do descendente. É a do descendente. É de Cristo. Representada no cordeiro. Ok. Mas precisava mas para purificar, de fato, tinha que ser Jesus Cristo. Exatamente. Então, não podia tocar em bicho morto. Não podia... um monte de coisa. A própria higiene que você falou, né? Se a mulher, por exemplo, quando ficava nos seus dias, ela tinha um ritual para isso, para não passar... parecia que se tocasse, você ficava imunda. O texto falava assim: se você tocar num cadáver, você fica imundo. Né? Aí você pensa, poxa, mas se eu tocar num cadáver, eu vou ficar imundo? Aí a gente pensa assim, que nem o Júlio falou aqui, né? É lógico, o cadáver ele é sujo, ele tem doença, ele tem bactéria que a gente não está vendo, que a gente não sabia. Então Deus está falando, não põe a mão aí. Mas é um pouco mais do que isso. O cadáver tem sujeira e tem bactéria por causa da morte do pecado. Então, o que Deus está ensinando para o povo é se afastar do pecado, porque, afinal de contas, o grande problema foi que no dia que a gente se independeu de Deus... Independeu existe? Existe de licença poética. Ok, licença poética. Então... Você está fazendo de propósito. No dia que a gente ficou independente de Deus e a gente começou a pensar no próprio eu, a gente começou a caminhar para a morte. A gente puxou a tomada do ventilador, né? Sim. E começamos a caminhar para a morte. E o que Deus está querendo ensinar a gente agora no beabá é se afastar disso. Se afastar da morte. Da morte. Então ele cria ali alguns rituais de purificação. Isso. Inclusive, já existia o conceito de animais puros e impuros desde o tempo de pré-diluviano. Sim. Tá? Esse conceito de animais Noé puros já sabia. e impuros não é de Levítico. Já tinha antes. Tem gente que fala esse negócio de puro e impuro não tem nada a ver, porque isso aí é do povo judeu. Não tem nada de judeu, irmão. Isso é da época de Noé. Isso é pré-diluviano, que Deus já chama de certos animais de puros e certos animais de impuros. Porque dos animais limpos, ele colocou 7 pares na arca. Isso. Exatamente. 7 pares dos animais limpos. E isso nos mostra, Júnior, que até o que ele está ensinando para o povo coletivamente em Levítico já era entregue por ele há muito tempo atrás.
Já estava lá, as coisas já estavam acontecendo. Noé já sabia desse conceito. Sim. Ele já tinha esse conceito. Agora ele vai escrever isso. Agora ele vai escrever e dá para o coletivo ali. E aí, Júnior, o que acontece é que, então, os animais impuros, uma coisa interessante, é que eles estão todos envolvidos com a morte também. Você vai ver que são animais que estão envolvidos, que comem cadáver, Sei. sabe? Sei. Que estão envolvidos com a morte. De rapina. De rapina. Se for ave, né? Isso. E do mar também. Né? Então, enfim, o que ele está fazendo aqui? Ele está ensinando a você se afastar daquilo que é o pecado. Daquilo que é a morte. Daquilo que causa a morte. E ele torna isso de forma cerimonial. Exatamente. Ele Certo? faz isso virar cerimonial. E faz isso virar cerimônia. É. Então, se você tocasse num cadáver, você estava imundo até a tarde, né? Isso, exatamente. Até a tarde por quê? Porque tinha o sacrifício no templo no horário da tarde. Exato. Né? E isso é importante para a gente entender aqui por quê? Porque Deus tem um plano que a gente já citou aqui em Êxodo 25, verso 8, que é: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, certo? Sim. Só que esse no meio deles é muito mais do que simplesmente estar no meio do acampamento. Esse meio vai além de estar no meio do acampamento. Como é que é? É algo mais profundo. Deus quer refazer aquilo que a gente perdeu. Ele quer restaurar. É reconciliação. Reconciliação. E antes, Júnior, nós éramos um com Deus em propósito, em vida, quando fomos criados. Não é? Nós éramos nós. Adão, Eva e Deus. Certo? E a gente perdeu isso. Deus quer restaurar isso de novo. E é por isso que Ele está ensinando a gente a voltar ao caminho. Volta para a vida. É para cá, é nessa direção. Só que na medida que a gente se aproxima de Deus, mais purificado a gente precisa estar. Porque quanto mais próximo de Deus, mais perto da morte você vai estar. Exatamente. Não é? Se você for pecador, mais perto da morte Porque você eu vai sou estar. pecador e se me aproximo de Deus, a morte, não é? Sim. A morte faz separação. A Bíblia fala que os pecados fez separação entre nós e Deus. E aí você tem um paradoxo, Diego. Porque eu preciso estar perto de Deus para ter vida. Sim. E Foi Ele que quer aprendeu? isso. É. E Ele quer isso. Eu preciso estar perto de Deus para ter vida. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus sendo pecador, mais eu morro. Isso. Esse é um paradoxo que a gente tem que resolver. Não é? É igual o sol. É. O exemplo do sol. O sol é bom? Sol é bom. O sol é muito bom. Bom, claro. Não teria vida sem o sol. Imagina se não tivesse o sol. É. Países que não tem o sol, as pessoas são mais tristes. É. Certo? É isso mesmo. Sol é bom, muito bom. Mas quanto mais você chega perto do sol, Júnior, Mais queima. Mais queima. mais queima. Mais queima. Exatamente. Porque o sol é muito maior. Muito mais. Imagina a gente voando, vamos lá no Sol. Vamos lá. Expedição da nave espacial que vai até o Sol. Não tem isso aí. Ela não chega nem pertinho. Tem isso aí. Não chega. Já vai não se chega, não. antes. Não. É a mesma coisa o ser humano pecador. O ser humano pecador, sujo do pecado. Cara, se em Teresina, que é um pouquinho mais perto do Sol, já queima? Já queima. Imagina indo, Isso. né? Então, é uma situação, é um paradoxo, como o Júnior falou, que tem que ser resolvido. E Deus quer resolver isso aí. Deus resolve isso. Como é que ele faz isso, então, Diego? Como é que ele faz? Você tem uma cena onde Deus começa a mostrar como é que ele vai fazer isso, que está em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, eu vou ler aqui, Lê aí. no versículo 1 em diante, é isso? Isso. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Verso 5, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso acontece, Júnior, várias vezes na Bíblia. Né? Quando alguém, a gente até já citou, quando alguém vê Deus e descobre que viu Deus, acha que vai morrer. Certo? Porque quanto mais perto a gente está do sol, mais o sol vai consumir a gente. Mas só vai consumir. Então, quando você lembra lá da sarça ardente, você lembra quando Moisés chega ali na sarça ardente? A primeira coisa que a sarça fala é o quê? Tira a sandália dos pés. O que ela está dizendo? O que Deus está dizendo por meio da sarça? Porque a sarça não está dizendo Não nada. está dizendo nada. O que sarça só tá queimando. Deus está dizendo por meio dela? A sarça que pegava fogo, mas não consumia. Né? Que é um jeito, Não consumia. Que é um jeito primitivo de dizer, gente,
troço, Tava brilhando. poder, um negócio saindo, que eu brilhando não consigo explicar. E quando ele chega, tira as sandálias do pé, porque o lugar que estás é santo. Ok? O que ele está dizendo? Ele tá dizendo, ó... Você está perto demais. Perto demais, não chega de qualquer jeito aqui. Perto demais de mim. E quando o povo vai para perto do Monte Sinai, Deus põe um limite, lembra? Dessa linha ninguém passa. Não passa aqui para não perecerem. Isso está escrito lá. E não é para não perecerem porque Deus está falando assim, ó, fica olhando aí, anjo, que se alguém cruzar aquela linha ali, você mata na hora, tá? Tomando um tiro na cabeça. Não é isso. É porque se você passar dali, você vai chegar tão perto que vai te consumir. Tá? Então, você vê isso o tempo todo. O que acontece com Isaías é que jogam ele na sala do trono. Verdade. Tá aí. Ele acorda assim, ó, Tá aí. pum, na Tá sala aí, do trono. Na sala do trono. Ele fica desesperado. Ele fica desesperado e fala, meu Deus, eu vou morrer. Porque se tinha alguém que não podia estar aqui, sou eu. Da onde eu venho, quem eu sou. Sou Não eu. era para eu estar aqui. Não... Isso aqui. É isso. Muito legal essa cena. Então ele sente a sua impureza diante de toda a pureza. E aí acontece a seguinte cena, Júnior, lê aí. Vou ler o verso 5, que foi o que você acabou de falar. Isso. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que engraçado Ó. isso, né? Deus foi lá, o serafim foi lá. Com a tenaz ele tirou uma brasa do altar, e com essa brasa tirada do altar, ele coloca nos lábios de Isaías e... Fala, pronto, Isaías, pronto. Sua boca, seus lábios, sua mente, seu pensamento está purificado. Que olha que diferente Está isso. purificado. Porque pela primeira vez aparece alguma coisa que aqui no caso é só um carvão, né? Sim. Não um carvão. É isso. Uma brasa, tá uma viva. brasa viva, né? Que é tirada ali do altar, uma brasa toca na boca e pronto. Está resolvido, viu? Pronto. Está resolvido. Não faça isso em casa, crianças. Brasa não é para pôr na boca. Isso, Tá? exatamente. É lógico que essa cena é símbolo para alguma coisa, né? E a gente já vai saber símbolo do quê. Porque está tudo ligado, Júnior. Tudo ligado. Tudo ligado. O que importa você ter na cabeça agora, na mente, é que uma coisa tocou algo impuro e purificou. Opa, grife isso aí, ó. Estava impuro, mas algo tocou E purificou. e purificou. E agora ele podia estar no trono, na sala do trono. Imagina. Resolveu. Sua culpa foi removida, seu pecado foi perdoado. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Pode ficar aí. É. Pode ficar na minha presença. Isso. Olha aí. Exatamente. Alguma coisa foi capaz de purificar Isaías. O que será que é capaz de fazer? O que é isso, gente? Eu queria para mim. Você queria para você? Queria. Então. Queria para mim. Então, nós temos, então, o primeiro conceito, que é o conceito que Levítico apresenta, é tocou em coisa morta, vai te tornar impuro. Te tornar impuro. Então, Certo? se você tocou alguma coisa que está contaminado, você fica contaminado. Isso. Então, não toque. Eu toco no contaminado, eu me contamino. Eu me contamino. Eu mexo com o pecado, eu viro pecador. Viro pecador. Certo? Sim. De repente E aparece eles passaram anos vivendo assim. vivendo assim. Anos achando isso. Até que, de repente, aparece um conceito novo que diz assim, não, tem um negócio que quando toca em você, te purifica. Olha, é o contrário. É. Então, esse detalhe, ele é o seguinte. Toca, é você que fica puro. Isso. É você que fica puro. Exatamente. E isso é muito importante, Diego, porque às vezes a gente acha que as coisas despurificam mesmo o cristão. Sim. Ou despurificam a igreja, né? Exatamente. Esse é o ponto. A gente fala assim, não, isso aí não pode entrar, que se isso entrar, Vai te contaminar. vai contaminar tudo que está aqui. É. E isso é verdade se não for um detalhe. Qual o detalhe? Esse detalhe agora? aqui. É agora. Quando a gente ia para o templo, na época do santuário, a gente ia para o templo para se purificar. Certo? Eu levava meu cordeiro para ele ser morto, eu ser purificado. Sim. Certo? De repente sai uma parte uma peça do templo lá no céu, né? A brasa do altar, e ela vem até nós e nos purifica. Opa! E aí a gente tem uma promessa, Júnior,
no Antigo Testamento de que o templo viria a nós. Opa! Então eu passo ano após ano, durante milênios, praticando o ritual do santuário. Isso. Né? Milênio. E o ritual do santuário significa que eu sou imundo e quando eu chego lá, eu sou purificado pelo toque de alguma coisa lá em mim. Isso. É isso que está dizendo. E agora você me diz que eu tenho uma outra situação aqui, Isaías, que eu tenho Deus tocando o impuro, no caso eu, e purificando. Isso, porque na verdade é a mesma coisa. É que o povo não. A gente vai aprendendo aos poucos, né, gente? Não adianta você ensinar a pessoa a soletrar proparoxítona antes de ensinar para ele o beabá. Não adianta, não tem jeito. Certo? Então o que acontece? É a mesma coisa, Júnior. Na verdade, quando o povo ia para o santuário, quem estava lá? Quando a gente ia para o santuário, a gente ia se aproximar de quem? A gente se aproximava de Deus, que estava lá no lugar santíssimo. E Ele que nos purifica. Sim. Só que a gente estava aprendendo isso aos purificar. poucos. A gente estava aprendendo isso aos poucos. Quando Deus vem pessoalmente à Terra e habita no nosso meio, a presença dele vem para purificar a gente. Opa! Quer ver isso? Está na Bíblia. Em João, capítulo 1, verso 14. Sim. Lê o que está escrito aí pra gente. Diz assim, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ó, em português já dá para entender. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio, Deus veio habitar entre nós. Veio morar aqui. Veio morar aqui. Me farão um santuário para que eu habite. Para que eu habite no vosso meio. No meio deles, né? Quero ficar perto para ensinar você a fazer do meu jeito. Aí alguém não do seu jeito. Aí alguém pode falar assim, não, mas será que é isso mesmo? Aí você olha o texto original. Porque a palavra habitou é uma inflexão verbal, uma verbalização da palavra tabernáculo. Então, a tradução mais adequada seria e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Olha aí, o tabernáculo então é o lugar da presença de Deus. Então, o que o santuário tinha como propósito era exatamente ecoar, né? Era ser uma sombra do dia em que Deus, Cristo, viria para habitar no nosso meio. Morou aqui. Sim, morou aqui. Morou aqui. E quando ele morou aqui, o que aconteceu, Júnior? Ele morou aqui no santuário ali, não é? Sim. Morou aqui, na terra. Sim. E o que aconteceu quando ele morou aqui? Quando Cristo vem mesmo, de fato, não é? Quando Cristo vem mesmo, de fato, ele habita entre nós, Cristo nasce aqui e como ser humano caminha entre nós, Cristo ele inverte a ordem na cabeça do judeu que estava acostumado a vida inteira a ir no santuário para receber a purificação, não é? O tempo todo, você está imundo, você está isso, tem que purificar, vai ter a purificação lá no santuário, você tem que ir para se purificar. O tempo todo, quando Cristo vem, Cristo começa a tocar os imundos, os impuros de sua época. Os leprosos eram considerados leprosos. Aqueles que não podiam ir no templo. Não, eles não podiam ir no templo, porque eles eram imundos. Imundos, não podia tocar nele. Isso. Lembra que a gente pega as regras de Deus e bagunça, né? Foi, porque a ideia do santuário era que você ia lá para purificar. O leproso não tinha cura. Sim. Então você ia lá, não purificava, ele falava, vai contaminar aqui. Então não deixa entrar na igreja. Não deixa entrar. Porque se entrar vai contaminar o santuário. Sim. Não deixa entrar. O que acontece é que quem sempre purificou o povo foi Deus. Só que a gente começa a achar que purifica é o ritual. É o ritual. Que purifica é o santuário. Isso. E eles achavam isso. Aí na hora que Cristo vem, Cristo é o santuário. Ele é o templo. Ele é o templo. Tanto que quando ele vai falar da destruição do templo, ele ao mesmo tempo fala da sua própria morte. Sim. Né? Esse templo vai ser destruído em 3 dias, levantará de novo. Ele é o templo. Ele e é o o que, que ele faz sendo o templo? Ele toca no leproso, deixa a mulher com fluxo de sangue tocá-lo. Todo o povo que era ritualmente impuro. Não podia tocar na mulher que estivesse não menstruada. podia. Então ele deixa ela tocar nele, ele toca no leproso, ele vai tocando nas pessoas, quando ele toca... Ele toca no cadáver. No cadáver, No cadáver. e vive, e o cadáver vive. Isso. Então ele vai purificando aquilo que eles achavam ritualmente impuro. Sim. Era um sinal claro de Deus falar assim, gente, o que purifica não é o ritual, o que purifica sou eu sou Deus. E tem uma profecia lá em Ezequiel, Diego, que diz que do templo sai um rio de água viva. Ezequiel 47. Para purificar, Ezequiel 47. Sai um rio de água viva do templo, do santuário,
para purificar. Vai pingando água do pingando templo, água. e essa água, onde ela passa, ela vai reconstruindo a vida e vai restaurando as coisas. Ou seja, as coisas não contaminam a igreja. Sim. Eu não estou comparando a igreja com o santuário, mas estou falando, trazendo para os nossos dias, para a religiosidade dos nossos dias. Sim, sim. Não são as coisas que contaminam a igreja. Somos nós que contaminamos o mundo. Isso, e Cristo, a igreja, Cristo vem e Ele purifica, Ele nos purifica e você é o rio. Isso, ele nos purifica para nos tornar santuários. Para nos tornar tenho que ler esse texto. De sacerdotes. Vamos ler esse texto. Efésios, capítulo 2, verso 19. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Mas o que, Júnior? Mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos sendo feitos santuários, Júnior, para que Deus habite em nós. E Deus habitando em nós, nós somos fonte de purificação para outras pessoas. É por isso que Pedro diz que nós somos raça eleita, nação santa, casa espiritual. Paulo fala, vocês são santuário de Deus, o Espírito vai habitar em vocês, porque quando Cristo vem aqui, Ele toca na gente e Ele transforma a gente em habitação de Deus, para fazer a gente ser o que diz Ezequiel, capítulo 47, e ele diz isso para a mulher samaritana no poço de Jacó, para tornar a gente fonte de vida a jorrar para a eternidade. Fonte de água viva. De água viva. De água viva. Para jorrar pela eternidade. O que está acontecendo aqui? Nós estamos descobrindo um conceito. Deus está dizendo assim, olha, vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus para que vocês fossem uma réplica de Deus na Terra. Vocês perderam isso, mas eu estou trazendo isso de volta. De que maneira? Tocando vocês. E eu purifico vocês. A luz, quando chega, espanta as trevas. Júnior, é um conceito universal que a gente não sabia, que a gente não percebe. Mas a pureza contamina o impuro. O impuro. O impuro. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu não posso deixar de dar esse exemplo. Vocês lembram dos japoneses na Copa do Mundo? O que eles começaram a fazer? Os japoneses começaram a fazer o quê, Diego? Quando acabava o jogo? Limpar a arquibancada. O que aconteceu com o mundo? Pegar o lixo. Todo mundo ficou absurdado com aquilo e a gente começou a imitar. E a gente começou a querer fazer igual. Você percebeu que o que é puro, ele contamina o que é impuro. O que é bom contamina o que é mal. O problema é que a gente fica com medo do que é mal, fala, não vou tocar, porque se eu tocar vai pegar em mim. Só que se você tem Cristo Jesus, é você que está tocando, você tem que ir, você tem que pôr a mão, você tem que ir se espalhar, porque você foi feito um rio a jorrar para a vida eterna.